que a bênção de Deus seja sobre a tua vida para sempre, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu preciso apenas de 5 minutos, tá bom. 5 minutos já dá para ministrar aqui, né? Agora eu não sei quantos minutos Deus vai querer que a gente esteja falando aqui. Mas vamos aproveitar a oportunidade. Abrem comigo a sua Bíblia, que a minha já está aberta, no livro de 1 Samuel. É primeiro ou primeira Samuel? Primeiro ou primeira? 1 Samuel? Então vamos abrir em 1 Samuel. Está correto? 1 Samuel, capítulo... Também primeiro. Glória a Deus. Vamos estar lendo a partir do versículo de número 9 a seguir. Hoje é um culto de ensino da palavra de Deus. E algo importante para toda igreja é quando se trata de ensino. O crente que participa dos cultos de ensino, quando vem os vendavais, ele permanece de pé. Sabe aquelas pessoas que às vezes são criticadas, zombadas, maltratadas, mas ele permanece em pé? Sabe aquelas pessoas que passam dificuldade, às vezes fica desempregado, às vezes sem dinheiro, mas ele permanece de pé? É por causa da palavra. Nada abala essa pessoa. Eu acredito que nessa noite tem pessoas assim. Vamos estar lendo a partir do versículo 9. Todos encontraram? Diga amém. Parece que tem pessoas que não encontraram. Então vamos lá. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E ali o sacerdote estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: acha tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E o Senhor se lembrou dela. E o Senhor se lembrou. Ela quem? Ela quem? Quero vos falar nessa noite. Estamos em um culto de ensino, mais precisamente sobre oração. E esse texto mostra a oração. Quero vos trazer um tema chamado O Dia em que Deus Lembrou-se de Ana. Repita comigo para você nunca mais esquecer. O dia em que Deus lembrou-se de Ana. Repita.
o dia em que Deus lembrou-se de Ana. Talvez alguém possa dizer: espera aí, Deus, ele esquece? Não. Deus se arrepende? Então, digamos que são expressões que podemos dizer teofania, que significa manifestação humana. Deus se lembrou de Ana. Nós sabemos que Ana, o texto anterior, vai explicar o que eu vou dizer agora, foi uma mulher que ela era estéril, e Ana era tida como se fosse maldita. As outras mulheres com certeza não queriam estar do lado de Ana, porque Ana era como se fosse maldita, não podia gerar filhos. Porém o seu esposo tinha uma outra mulher, lembrando que naquela época era permitido, hoje não. E ele tinha a outra mulher que chamava Penina. E a Bíblia nos diz que Penina, ela então insultava ou implicava ou provocava a Ana. Então era como se Ana não pudesse dar prazer. Ana, na verdade, ela tinha algo dentro de si, digamos que ela era angustiada, e ela mesmo disse, atribulada de espírito. Então Ana, ela tinha esse problema. Ana sofria com isso. Talvez quando ela andasse na rua, as pessoas olhavam para ela e talvez dizia: ali vai uma mulher que ela é uma desgostosa, uma mulher que não tem alegria, ali vai uma mulher que não tem paz, ali vai uma mulher que não consegue gerar filho. Só que no final do texto diz que Deus se lembrou dela. Eu disse que o tema é o dia em que Deus se lembrou de Ana. E eu pergunto, que dia foi esse que Deus se lembrou de Ana? Qual foi o dia em que Deus se lembrou de Ana? Que dia é esse? Qual foi o dia? O que aconteceu para Deus lembrar dela? O que Ana fez? Alguma coisa aconteceu. Mas o que ela fez? Para que Deus viesse lembrar dela. Ana fez alguma coisa. O texto nos traz algumas lições, de forma que perdão. O texto nos mostra algumas lições de algo que Ana fez, que Ana chamou a atenção de Deus. E eu acredito que você está nessa noite e alguma coisa você vai fazer hoje, e você vai chamar a atenção de Deus, e Deus vai lembrar de você hoje. Deus vai lembrar de você hoje. Não, você não entendeu. A igreja não entendeu. Eu estou dizendo que Deus vai lembrar de você hoje. Não é amanhã, é hoje. Amanhã ainda vai vir. Amanhã pertence a Deus. Mas hoje é presente. Deus vai lembrar de você. Irmãos, quantas orações a gente já fez, pelo menos eu. Senhor, lembra-te de mim. Lembra de mim, Senhor. Lembra de mim. Até aquele ladrão que estava ao lado de Jesus, ele disse: lembra-te de mim. Ele disse. E o que Jesus respondeu para ele? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Não é amanhã, é hoje.
O que Ana fez para que Deus lembrasse dela? Ana é como se ela provocasse Deus. Ela fizesse algo que chamasse a atenção de Deus. Você consegue chamar a atenção de Deus? Consegue ou não consegue? Parece que não, né? Consegue, não? Você consegue. Você consegue sim. Uma certa ocasião eu não sei se já falei isso aqui. Eu queria uma Bíblia da linguagem de hoje. Pensa numa pessoa que não tinha R$1 no bolso. No Brasil isso. Mas eu queria a Bíblia. E eu vi a Bíblia de manhã, vi o preço dela custava 22.500 naquela época, na época da transação da URV para real. 22.500. Eu falei, Deus, eu quero essa Bíblia hoje. Que dia que eu falei? Hoje. E eu saí para a rua e falei, Deus, o Senhor é o meu Pai. Eu sou o teu filho. Eu não vou pedir os demônios, porque demônio não tem nada para dar, mas o Senhor tem. E eu quero a Bíblia hoje. Chego em casa, falei com a minha esposa, mas ela estava de viagem marcada. E não podia me dar o dinheiro. Eu falei, mas eu quero hoje. E eu passei o dia todo orando. Deus, eu quero a Bíblia hoje. Eu quero a Bíblia hoje, eu quero a Bíblia hoje, eu quero a Bíblia hoje, eu quero a Bíblia hoje. À noite teve um pregador na igreja, pregou, foi aquela bênção. Terminou o culto, o meu pastor me chamou e falou assim, você pode levar o pregador na casa dele? Eu levo. Levei o pregador na casa dele. Voltei, peguei a chave, quando eu entreguei para o meu pastor, que eu virei as costas, ele falou, espera aí. Pois não? Ele pegou e filmou no bolso, me entregou 25 mil na época. Quanto é que custava a Bíblia? Lembra que eu falei? Quanto sobrou? Sobrou o dízimo. Chegou? Sobrou o dízimo. No dia seguinte, cedo, fui lá e busquei a Bíblia, fui direto para o culto de oração, peguei o envelope, coloquei o restante no envelope, e eu falei, eu quero dar o testemunho. E eu entreguei. Deus me concedeu naquele dia que eu pedi. Mas eu tive que chamar a atenção de Deus. Glória a Deus. Ana, que dia foi esse que Deus se lembrou de Ana? E o que Ana fez para que Deus viesse lembrar dela? Primeira lição que Ana nos mostra, ou que Ana fez, de forma que mexesse com Deus, está exatamente no versículo 9. Mantenha a sua Bíblia aberta aí para você facilitar a sua compreensão. Versículo 9, leia para mim o começo aí, quem pode? Ninguém conseguiu? Então vou ler aqui. Tá bom, só isso aí. O que Ana fez? Ana fez o quê? Você não entendeu, né? O texto diz o quê? Ana se levantou. Agora vem comigo. Parece que a gente lê assim, Ana se levantou. Mas só isso não está normal, não é bem só isso. Ou seja, o que significa levantar? Para levantar, a pessoa pode estar sentado, ou deitado, prostrado. A pessoa pode estar literalmente deitado ou sentado, ou a pessoa pode estar desanimado, desencorajado. A pessoa pode estar triste, angustiado, abatido. E quando ele se levanta, por exemplo, há situações que a pessoa tem que colocar de pé para descer, que foi o caso de Jeremias. Deus disse, Jeremias, levanta-te e desce. Mas eu quero você de pé. Tem que se levantar. O levantar também significa atitude. Diga atitude. Ana precisava tomar uma atitude. Olha só. Vinha ano e passava ano, Ana estava do mesmo jeito.
Vinha dias e passava dias, meses e meses, e a situação de Ana era a mesma coisa. Talvez a sua situação é igual, hein? Vem dias e passa dias, a sua situação permanece a mesma coisa. Parece que não tem mudança. Ana estava vivendo assim. Até esse dia, que parece que eu olho Ana, não, para mim chega. Para mim chega. Vou dar um basta agora. E a Bíblia diz que Ana se levantou. Ana tomou atitude na vida. Ana se colocou de pé. Se levantou. Aleluia. Sabe, crente? O diabo olha o crente e às vezes vê o crente igual um leão dormindo. Vou repetir. Às vezes o diabo olha para o crente e vê o crente igual um leão dormindo. Se você vê um leão dormindo, você tem coragem de chegar nele e mexer com ele? Tem coragem? Por quê? Porque se ele levantar, se esse leão levantar, sai da frente, irmão, sai da frente. Quando um crente se levanta, é igual Elias, quando subiu naquela montanha, e o rei mandou 50 soldados e um capitão buscar ele. E o capitão chegou no pé do monte e disse: Elias, desce que o rei manda te chamar. Elias olha para o capitão e diz: se eu for homem de Deus, desça fogo do céu, consuma você e seus 50. Imediatamente consumiu a todos. Por quê? Porque Elias se levantou. Ele tomou atitude. Aí o rei mandou outro capitão com mais 50. A mesma coisa. Aí Elias mandou outro capitão com mais 50. Só que esse capitão era defensa. Ele chegou e disse: profeta, seja a minha vida preciosa aos teus olhos, e destes 50 teus servos. Aí Deus falou para Elias: pode descer. Desce, porque ele é a defesa. Elias se levantou. E a pergunta é: por que que aquele rei mandou 153 pessoas para buscar um? Sabe por quê? Não sabe ou não sabe? Sabe. Você não quer falar. Por causa do perigo que Elias causava, porque ele se colocou de pé. Você não entendeu, né? Quando nós nos colocamos de pé, quando nós se levantamos, nós somos uma ameaça para o reino das trevas. A primeira lição de Ana se levantou. E a segunda? Agora você, agora com vocês aí. Diga para mim a segunda. Glória a Deus. Versículo 10. Versículo 10. Versículo 10. Ela orou. Diga, Ana, ela orou. E esse orou está um pouco fraco, não está? Ana orou. Orou vem do verbo. Vai lá. Orou vem do verbo. Mais forte. Do verbo. Orar. Repita agora essa palavra. Orar. Agora lê ao contrário. Leia orar ao contrário. Hã? Raro. Diga raro. Raro. É isso mesmo. São raro as pessoas que conseguem vir para o culto de oração. Raro. Infelizmente é raro. Mas você veio. Diga, eu vim.
Por isso Deus vai se lembrar de mim hoje. Ana, primeira atitude que ela fez, ou seja, a primeira coisa que ela fez, ela se levantou. Ana teve uma atitude. Ana se colocou de pé. E Ana foi para onde? Ela foi para a igreja, o templo do Senhor. E ela entrou em oração. Ana, ela orou abundantemente. Louvado seja Deus. Primeira coisa que Ana fez então foi o que mesmo? Ela se levantou. Ana teve atitude. E a segunda coisa que ela fez foi o mesmo o quê? Orar. Porque oração, nós falamos que é a chave da vitória. E realmente é a chave da vitória. Muitas coisas que a gente faz na oração, Deus faz cada coisa incrível. A oração move a mão de Deus. Verdadeiramente a oração é o combustível do cristão. E Ana fez isso. E o interessante é que ela foi sozinha para o templo. Porque a Bíblia menciona que só estava lá o sacerdote, o pastor dela. E sabe o que ele estava fazendo? Sentado numa cadeira. Parece que eu vejo ele sentado lá desse jeito, aquele negócio grandão assim. Porque ele era bem cheinho, né? A Bíblia diz que ele era cheinho. E lá estava ele sentado. Pois bem, vamos então para a terceira lição, ao qual Ana fez, que mexeu com Deus e Deus se lembrou dela. Qual é a terceira coisa? Versículo número 11. Ana fez o quê? Ela fez um voto. Ana fez um voto com Deus. Interessante que já não se vê mais falar em votos na igreja. Alguém dá um testemunho? Quer dar um testemunho? Qual testemunho? Eu fiz um voto com Deus e Deus me abençoou. Tem muito tempo que eu não vejo mais isso. Será que a Bíblia mudou ou será que nós mudamos? Alguém já fez voto com Deus? Mas será que funciona mesmo? Funciona. Voto é para ser feito. Agora, quando a gente faz, temos que cumprir. Temos que cumprir o voto. Aleluia. E às vezes tem votos que parecem uma loucura. Que é o voto que a minha esposa fez, que eu já falei isso algumas vezes. Os nossos sonhos era ter filho, mas não podia. Devido à questão de saúde do útero da minha esposa, que tinha tido um câncer no útero. Segundo a medicina, não podia ter filho, mas era nosso sonho. E ela então faz um voto com Deus: Senhor, se o Senhor nos der um filho, eu dou o salário do meu esposo todo de oferta. Não era o dela, o meu. Mas ela não trabalhava. Ela dava o meu salário de oferta. É forte. Mas você acha que isso é bíblico? Alguém oferecer algo que não é dele? É bíblico ou não? O que os irmãos acham? Se tiver um vínculo parentesco, é bíblico. Porque Gideão, ele pegou o boi do pai dele. Não era dele, do pai dele, e deu de oferta. Gideão, Juízes capítulo 6. É só você lá, lê lá. O boi do pai dele, não era dele. A minha esposa ofereceu o salário meu, não dela. E de repente, ela se engravidou. E agora? E agora, irmãos? Paga o voto ou não paga o voto? E o interessante, que eu tinha um sonho, eu tinha um desejo de um dia dar meu salário todo de oferta. Só que era difícil fazer isso. E agora é interessante que Deus cumpre os nossos desejos. Eu não tinha desejo? Deus cumpriu. Criou circunstância. E para a glória de Deus nós entregamos tudo. Tudo. Não faltou nada. Minha filha
cresceu maravilhosamente, casou. Hoje, no dia de hoje agora, está em Cabo Verde de férias com a esposa. Deus honrou. Por quê? Voto com Deus. Ana mexeu com Deus, irmãos. Só que para isso é preciso coragem. E se tem uma coisa que a igreja tem, é medo. Medo. Principalmente quando se fala de voto. Não pode nem ler esse texto na igreja. Algumas igrejas não podem nem ler esse texto aqui. Falar em voto, misericórdia. Já veio um pastor pedir dinheiro. Não estou falando de dinheiro, não estou falando de voto. E a igreja do céu precisa ter coragem. Aleluia. Coragem para investir. Fazer voto com Deus. Aleluia. Voto com Deus. Aleluia. Aleluia. Às vezes, irmãos, eu passo muito difícil. Às vezes eu passo. Estou procurando uma expressão para falar. Digamos assim, um estreito. É uma expressão. Uma certa dificuldade, mas não falta nada. Aleluia. Eu posso não ter dinheiro, mas a comida tem. Não falta comida lá em casa. Aleluia. Lá em casa não falta comida. Mas eu fui uma pessoa que eu sempre fiz o voto com Deus. Uma certa ocasião, eu fui comprar um jogo de sofá novo para nossa casa. Fui lá na loja e comprei 2 jogos de sofá. Um para nossa casa e um para o escritório do meu pastor. Foi. Escritório do meu pastor. Falei, não, tem que ter um sofá novo. Tinha um sofá velho lá, eu falei, não aceito isso não. Comprei. Uma certa ocasião eu estava juntando dinheiro para comprar um carro. De repente, não, carro não. Vou comprar um som para a igreja. Comprei um som para a igreja. Não é a igreja que eu pastorava não, irmãos. Congregava na igreja. Hoje não se vê mais isso. Será que Deus não fala mais? Você quer que Deus lembre de você hoje? Agora ninguém quer que Deus lembre de você. Só que eu estou falando de voto, né? Hã? Alguém aqui quer que Deus lembre de você? Faça alguma coisa, irmãos. Não fica parado. Levanta, se coloca de pé, marcha. Vai para a igreja orar, paga o preço. Faça voto com Deus. Aleluia. Olha o que diz o texto, olha o que diz o verso 11. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, olha aí, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Aleluia! Ela fez um pedido com objetivo. Eu quero um filho homem, um filho varão. Quer dar um conselho para as solteiras e solteiros? Quando você pedir a Deus, você quer casar, certo? Quer casar? Não, quem quer casar aqui? Solteiro quer casar? Não precisa nem falar, não tem solteiro aqui, né? Os solteiros que querem casar, tem? Não tem? Se não tem, vou por essa parte. Tem? Então tá bom. Você, moça, não sei se posso usar essa expressão aqui, né? Pode, né? Então tá bom. Você vai pedir alguém para você. Não peça marido, porque Deus não vai tirar marido de ninguém para dar para você. Não, Deus não vai fazer isso. Os homens, não peça uma esposa, que ele não vai tirar esposa de ninguém para dar para você. Seja objetivo.
Aleluia. Vamos para frente que o tempo já está indo. Louvado seja Deus. Aleluia. A primeira coisa que Ana fez, ela tomou atitude na vida e ela se levantou. A segunda coisa, Ana, ela orou. E a terceira coisa que Ana fez, ela fez um voto com Deus. E a quarta coisa que Ana fez, versículo número 12, Ana, ela fez o quê? Ela perseverou. Diga, Ana perseverou. Escute. Você tomou atitude na vida, certo? Você foi para a igreja e orou a Deus, certo? Você fez um voto com Deus, certo? E Deus já lembrou de você? Deus já lembrou de você ou não? Já? Então não precisa perseverar, né? Não, mas se Deus já lembrou de você, já teve a resposta. Mas mesmo assim, é importante perseverar. Continua, não pare. Mas digamos que Deus ainda não lembrou de você. Então persevera, não desista. Não desista. Persevera. E um grande exemplo disso é o próprio Jesus. Sabe qual foi? No momento mais difícil da vida de Jesus, no jardim de Getsemane, os seus companheiros de oração estavam dormindo. E Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aí parece que deu um pensado disso. Porém, seja feita a tua vontade, não a minha. E a Bíblia diz que ele, indo um pouco mais, não foi voltou, ele foi para frente. Isso mostra perseverança. Ana, então, ela perseverou. Vamos então para uma outra questão interessante. Vamos pular aqui que senão não vai dar tempo. Versículo 12, ela perseverou. Versículo de número... Versículo 13, versículo 14, versículo 13, 14, o pastor dela chega nela, porque ela não pronunciava palavras, apenas movia os seus lábios. O pastor dela pensou que ela estava embriagada e disse para ela: Ana, aparta de ti o teu vinho. Ela, porém, ela disse: não, Senhor meu, eu não tenho bebido bebida forte, mas a tua serva está atribulada de espírito. Ou seja, resumindo esse texto, mostra uma humildade da parte de Ana. Então isso é uma lição incrível que mexeu com Deus, a humildade dela. Porque imagine você estar na igreja pagando preço, buscando a Deus, e chega o seu pastor e diga para você: você está bêbado. Você está bêbado. Irmãos, a pessoa já está angustiada, triste, ainda recebe uma palavra dessa, é sujeita a pessoa nunca mais voltar na igreja. Mas ela não fez, ela permaneceu, ela foi humilde, perseverou, humilde. Então a humildade mexeu com Deus. Agora eu vou ter que terminar porque não dá tempo. Mas se depois vocês lerem na sua casa as lições que mostram, continua mostrando no texto, que você vai aprender muita coisa ainda dentro desse texto. Então ela disse para o pastor entendeu. E ele disse para ela: vai em paz, e o Deus do céu te conceda a tua petição que te pediste. Aí ela foi embora, e a Bíblia diz que o semblante dela já não era mais triste, era alegre. E o verso 19 termina dizendo que Deus se lembrou de Ana. Deus se lembrou de Ana. O que foi que aconteceu que Deus se lembrou de Ana? Ela teve uma atitude na vida. Ela não ficou parada. Ela não se conformou com a situação que ela encontrava. Ela também foi para a igreja buscar a Deus em oração, aproveitando, e fez um voto com Deus.
Ela também fez, continuou e perseverou. Ana foi muito humilde perante o Senhor. Ela não questionou o seu pastor. Deus olhou tudo isso. E não tem como Deus não se lembrar dela. Deus se lembrou de Ana. Que dia foi isso? O dia que ela posicionou diante de Deus. Sabe que dia que Deus vai lembrar de você? No dia que você se posicionar diante de Deus. Vamos nos colocar de pé. Deus se lembrou de nós nessa noite. Deus se lembrou de nós nessa noite. E eu quero agradecer. E não vou orar, vou deixar o pastor Santos orar. E eu agradeço a Deus pela oportunidade, aos irmãos pela paciência. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Pastor Santos.